Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você através da mensagem do devocional de hoje. Ele vai falar, porque o versículo é muito forte, o versículo que nós vamos ler hoje. O capítulo é muito profundo. E eu já vou lhe adiantar, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Me impactou, como eu tenho falado, mexeu comigo e continua mexendo. Eu creio que vai mexer sempre que eu ler, porque a mensagem principal é amor e humildade. Amor e humildade. O capítulo 2 de Filipenses fala profundamente, principalmente, da humildade de Cristo. Então, antes da gente começar a ler aqui, deixa eu cumprimentar vocês com um bom dia, né? Um excelente dia, uma ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Deus te abençoe, abençoe você, sua família, seus caminhos, o seu trabalho. E nós estamos aqui de segunda a sexta, trazendo uma mensagem de sabedoria, de fé, esperança e amor, através desse devocional chamado Prioridade, no nosso canal do YouTube, no horário de 5h50 da manhã. Você pode ouvir qualquer hora do dia, mas a partir de 5h50 da manhã, você já pode fazer conosco o devocional, tá bom? É um momento em que separamos um tempo de qualidade para Deus, com Deus. Cuidamos da nossa espiritualidade. É muito especial. De segunda a sexta, a partir de 5h50 da manhã. Bem, o versículo de hoje, como eu disse, ele está dentro de um contexto que fala muito da humildade de Cristo. O versículo 5 de Filipenses 2 diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Quando no 5 fala para a gente ter a mesma atitude, aí a gente reflete, mas qual? A mesma qual? Ou quais? É só a gente observar o Evangelho. Basta a gente observar Jesus. Quais eram os seus comportamentos? Como ele agia? Quais são suas características? Como Jesus era? Como ele se comportava? O que ele falou? A resposta de todas essas perguntas a gente encontra mergulhando no Evangelho, lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, porque ali é o que está registrado, o que Jesus falou, como ele agia, está tudo ali. Por isso que a gente vem batendo nessa tecla. Inclusive, nós temos uma série no YouTube chamada Mergulhando no Evangelho. A gente bate na tecla para as pessoas mergulharem na mente de Cristo, estudarem sobre Cristo, entenderem melhor, para entender melhor quem ele é, compreender Cristo. Isso é transformador, isso é libertador, porque Cristo, aqui no versículo 5, fala para a gente imitar a atitude demonstrada por ele. Ele é a única pessoa que tem todas as virtudes. Nós falávamos isso num culto da semana retrasada. Cristo é aquela pessoa que você não precisa fazer um esforço para focar só nas qualidades dele, porque ele só tem qualidades. Porque assim, os nossos familiares, amigos, as pessoas que nós convivemos, para nos relacionarmos bem com elas, para que a nossa relação com as pessoas seja melhor, nós precisamos focar nas qualidades delas, nas qualidades que cada um tem. E todo mundo tem. Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos. Eu tenho qualidades
e tenho defeitos. Você tem qualidades e defeitos e as pessoas que você convive também. Para a gente se relacionar melhor com as pessoas, nós precisamos decidir. É uma decisão. Espera lá. Calma aí, ele tem isso que não me agrada, esse defeito, mas só que ele também é assim e assado, e são qualidades ótimas. Então eu vou focar nas qualidades dele, nas qualidades dela, e vamos em frente. Ninguém é perfeito, também não sou, vamos em frente. Não é assim? Fica a dica aí, para você se relacionar melhor com as pessoas. E as pessoas com você também, conosco, né? Da mesma forma, se elas focarem nas qualidades que temos, elas vão conseguir se relacionar melhor conosco. Agora, quando se trata de Cristo, de Jesus, ele não tem defeito nenhum, ele é perfeito, a gente olha para ele e só vê virtudes, a gente olha para ele e vê perfeição, e só nele a gente encontra isso, somente nele. E uma das principais que o capítulo 2 de Filipenses nos ensina é a humildade. E eu estou falando aqui um pouco sobre isso, né? E no domingo fica aqui o convite também. Aliás, fica aqui 2 convites, né? Primeiro, de você mergulhar conosco no Evangelho. Essa série para você maratonar, para você mergulhar, acompanhar, ela acontece toda segunda-feira e quinta. Segunda e quinta, 20 horas e 50 minutos, 8h50 da noite. E já está lá tudo gravado, aqui no nosso canal do YouTube, né? Já tem todos os capítulos de Mateus, já tem todos de Marcos, e agora nós estamos em Lucas. Nossa próxima meditação, segunda-feira, ontem foi Lucas 11, a próxima é Lucas 12. Então vale muito a pena você vir assistindo desde lá de Mateus. Nossa, isso vai te abençoar demais. As pessoas têm nos contado, têm relatado que depois de mergulharem no Evangelho conosco, ali mergulhando nos ensinos de Cristo, elas estão compreendendo a Bíblia, estão vendo diferença na sua vida, no seu ser, no seu interior. Em meses, diferença, mudanças que elas não viam, entendimento que elas não tinham por anos e anos, 20, às vezes eu já recebi relatos, sinceramente, não estou exagerando, de 20 e poucos anos, de 30 anos, pessoas que falam, olha, eu estou há meses mergulhando no Evangelho, acompanhando a série, e eu estou entendendo a Bíblia como eu nunca entendi em 20 e poucos anos. Então esse é o primeiro convite. O segundo é que nesse domingo nós vamos continuar falando sobre o capítulo 2. Nós não vamos ler apenas um versículo, vamos ler praticamente o capítulo todo. Então, os cultos acontecem 9 da manhã e 19 horas. Você do Espírito Santo presencialmente e você de qualquer outro estado pode acompanhar, participar mesmo. Não só assistir, mas participar do culto online. Agora, voltando aqui, Jesus, ele não só ensinou humildade, ele não só falou de humildade. Nesse capítulo 2 de Filipenses, a gente vê que ele ensina, mas ele pratica o amor e a humildade. É nesse capítulo que fala que ele se esvaziou de si, ele sendo Deus, se esvaziou de si e veio como ser humano. Ele veio como servo, mas ele era Deus. É exatamente o oposto que o ser humano faz. Muitas pessoas fazem. Elas são humanas, mas querem ser Deus. Olha só que coisa, né? O ser humano querendo ser Deus e aquele que é Deus se tornou humano para nos salvar, para salvar a humanidade. Olha só o exemplo de humildade de Jesus. Olha o quanto Jesus se esvaziou. E aí fica uma pergunta para todos nós. Será que nós não precisamos nos esvaziar do ego, de nós mesmos? Nos esvaziar de orgulho? Nós não somos nada, pessoal. É tão triste, é tão feio
quando a gente vê uma pessoa se valendo pela posição, se sentindo superior, desprezando, menosprezando os outros. É tão feio. Ela achando que é superior porque tem um poder aquisitivo maior, porque tem mais dinheiro. Poxa, Jesus é o dono do ouro, da prata, estava no céu, é Deus, criador do tudo, dono do universo, veio nascendo numa manjedoura simples, lavou os pés dos discípulos. Poxa, a gente tem que olhar para Jesus e aprender a humildade, porque se a gente não aprender com Jesus, com o amor dele, com a humildade dele, a gente vai ter que aprender de outras formas. Sabe qual é a forma que muita gente acaba aprendendo? Infelizmente, e eu não desejo isso para ninguém, é na dor, porque a dor é professor. Só que às vezes a pessoa tem que passar por uma situação, ela passa por uma situação tão difícil, mas tão difícil, que dói tanto na alma dela, mas assim, só desse jeito para ela baixar a bola e se tornar mais simples, mais humilde. E às vezes nem assim. Eu já vi casos que nem assim. Então, a pessoa às vezes está lá. Não falta fama, porque ela é famosa. Não falta dinheiro, porque ela tem muito dinheiro. Não falta gente elogiando, ela é muito elogiada. Mas se ela cai doente e ela vai para uma UTI, o que vai adiantar todo o dinheiro que ela tem, toda a fama que ela tem, tantos seguidores que ela tem nas redes sociais? Não adianta nada. Então, hospital, cemitério, quando a gente vai participar ou realizar ali um velório, são lugares que a gente reflete e fala assim, meu Deus, nós não somos nada, né? E não somos mesmo, pessoal. Só que a gente pode aprender isso com Jesus, com o Evangelho. Não precisa ser na dor. É só olhar para Jesus, para a simplicidade dele. O mundo caminha o oposto. O mundo está caminhando para o oposto. Aliás, o mal, o inimigo de Deus, o diabo, ele era um anjo muito formoso e justamente ele se encheu de si. Enquanto Jesus se esvaziou de si, Deus se esvaziou de si, esse anjo que se tornou o diabo irrecuperável, ele se tornou porque ele se encheu de si. Poxa, nós temos aí a Bíblia ensinando para a gente 2 caminhos e 2 consequências. Será que nós vamos para o caminho do ego, do orgulho? Será que nós vamos continuar cheios de si? Ou nós vamos seguir o caminho de Cristo, que é nos esvaziar? Eu falei que é muito triste e feio, né? Quando uma pessoa age de maneira orgulhosa, distrata os outros, se sente superior. E o contrário, é tão bonito, é admirável, é encantador, cativa ver uma pessoa que, mesmo com posição, mesmo com fama, mesmo com dinheiro, ou mesmo com muito conhecimento, ela é simples e trata as pessoas bem, sabe? Ela ouve, ela aprende. Por falar em ouvir, é uma dificuldade muito grande que a pessoa, quando ela ainda precisa se esvaziar muito, ela precisa se esvaziar do orgulho, quando ela é orgulhosa, quando ela ainda tem orgulho dentro de si, é uma dificuldade muito grande de ouvir assim, de verdade, sabe? Ela até pode ouvir, mas ouvir com o coração, ouvir e dar ouvidos. Não estou dizendo que a gente tem que sair ouvindo todo mundo, não. Não. A gente tem que selecionar bem as pessoas que ouvimos. Tem gente que fala coisas que não... Tem gente que dá conselhos que não são bons, tem gente que dá conselhos que não nos fazem bem, tem gente que fala até coisas que nos jogam para baixo. Isso a gente não tem que ouvir, não. Mas quando alguém fala para o nosso bem, ou quando várias pessoas estão falando a mesma coisa, a gente precisa ter humildade para ouvir. Ouvir a voz de Deus, ouvir as pessoas que Deus usa, ouvir pessoas que querem o nosso bem, que nos ama, e que está falando, e o que está sendo falado tem sentido. Gente, o versículo 5, para encerrar, fala da gente imitar
a atitude que Jesus demonstrou. Ter a mesma atitude dele, o mesmo sentimento dele. O que a gente vê por aí são muitas mensagens que dizem pra gente imita aquela pessoa que fez sucesso. Primeiro, sucesso é muito relativo. O que é sucesso para você pode não ser para mim. O que é sucesso para fulano pode não ser para ciclano. Mas a maioria das pessoas consideram sucesso bens materiais, conquistas nessa terra. Eu não considero isso sucesso. Para mim, sucesso é principalmente no grande dia do juízo final ouvir: entra no gozo do teu Senhor. Começa por aí. Mas as pessoas falam, imita fulano, porque se você imitar o fulano, você vai ter os resultados que o fulano tem. Imita ciclano, porque se você imitar o ciclano, você vai ter os resultados que o ciclano teve. Tudo bem, tem gente realmente que ela é referência numa área. Tem médico que ele é uma referência, tem mães que são referências, como mãe, ela é uma ótima mãe, então vamos imitar o que ela tem de bom, vamos imitar aquela pessoa que é uma referência na área da saúde. Então vamos ouvir, vamos imitar, vamos copiar aquela pessoa que se alimenta bem. Tudo bem, existem pessoas que são referências em determinadas áreas, mas só Cristo é referência de perfeição, só Cristo é referência de todas as áreas, só Cristo é referência de alguém, como eu disse no início, que só tem virtudes, não tem nenhum defeito. Então minhas expectativas, minha esperança, minha fé, copiar mesmo tudo, criar grande expectativa, alguém que nunca vai me decepcionar, só Cristo. O resto é ser humano, e ser humano pode falhar, ser humano falha. Então olha para Cristo, se apega a Cristo, se volta mais para Cristo, busque mais a Cristo, ouça mais a Cristo, se renda para Ele. Ele deu a vida por você, Ele se esvaziou para te encher do Espírito Santo. Se esvazie também. Vamos orar e domingo a gente vai continuar essa mensagem. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado por quem o Senhor é, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e creio que ainda vai fazer. Que a Tua presença venha nos impactar, a Tua graça venha, Tua luz iluminar a nossa mente, continua falando conosco, continue nos renovando, faça a Tua obra em nós e que essa graça chegue à nossa família, em nome de Jesus, renova-nos espiritualmente, encha-nos da Tua presença, Senhor. Nós entregamos a Ti tudo que somos, é tudo do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. Nos ensina a Te buscar, a Te servir, a Te amar. Nos ensina e nos capacite a nos esvaziarmos de nós mesmos, para que a gente possa crescer, sermos cheios de Ti, meu Pai. Toma essa sexta-feira nas Tuas mãos. O Senhor vai conosco. Por favor, vá conosco. Toma a frente, nos guie para tomarmos as melhores decisões, que seja feita a Tua vontade. Que aonde chega a nossa voz, esse devocional, chegue Tua luz dissipando todas as trevas. Que prevaleça, Senhor, a Tua vontade. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Vamos em frente. Vamos em frente. Tá bom? Olha, nesse sábado nós vamos fazer uma live 8h50, todo sábado, né? Nós temos agora, estamos com horários novos, né? E o horário de lives, dia e horário de lives, a live com tema semanal é terça e sábado, 8h50. Nós vamos falar nesse sábado sobre o filtro. Existe um filtro que você precisa ter, que eu preciso ter. É muito importante, é fundamental, é essencial. É essencial. Você não pode, de maneira alguma, continuar sem esse filtro. E esse filtro tem que estar bom, tem que estar funcionando bem. Mas que negócio de filtro é esse, Marcelo? Na live desse sábado eu vou falar para você. Eu vou te explicar. Tá bom? Se programa aí, vê se você consegue participar. Tomara que você consiga, porque vai te ajudar. 8h50 da noite, sábado. Uma live especial. E vamos falar desse filtro aí. Vai te ajudar, hein? Deus abençoe vocês. Curta, deixe o seu comentário. Até o próximo devocional. Tchau!